Pessoal, boa noite. Marcelo Souza aqui para ajudar vocês aí com os compressores. Ou bom dia, ou boa tarde, depende da hora que você está vendo esse vídeo, né? Eu estou fazendo esse vídeo para tirar muitas dúvidas aí de inscritos, os amigos que assistiram às aulas com a gente. São dúvidas de muitas pessoas, eu resolvi anotar aqui para falar um pouquinho mais. Não tecnicamente, às vezes lá muitos falaram assim que tecnicamente, às vezes não conseguiram ter a percepção, né, daquilo que talvez eu estava falando. Então eu vou falar na nossa língua dos mecânicos para que vocês possam entender mais facilmente o recado que eu dei lá nas aulas, tá? Muitos perguntaram aí para quem é destinado, né, as aulas, o curso, para quem que serve, se é só para mecânico de refrigeração, você tem que ter muito conhecimento. E a minha resposta é, quando eu elaborei, né, o curso, foi tirado das minhas ideias na bancada, conforme a gente ia fazendo, ia saindo algumas ideias daquilo que era necessidade. E assim, foi montado pelas perguntas de muitos que perguntavam determinada aula, eu fui fazendo que isso virasse então uma aula-hora, né, dentro do script lá do nosso curso. Então ela é destinada, claro, para mecânicos de refrigeração, aqueles que já dão manutenção, faz carga de gás, mas também para aqueles que não entendem nada. Quando a gente fala de aula teórica, muitas vezes a gente fala lá em lei de Ohms, primeira lei de Ohms, segunda lei de Ohms, muita gente aí falando, né, na internet aí sobre se o compressor é cobre, alumínio. Se você entender a segunda lei de Ohms, onde fala em resistividade, você vai saber que a resistividade do cobre é uma, a resistividade do condutor de alumínio é outra. Ali você já vai saber qual é cobre, ele dá uma quantidade ômica diferente. Nós falamos lá, né, testando melhor os bornes ali. Vou falar um pouquinho aqui na frente. Então é destinado a todas as pessoas que querem angariar recursos da mesma linha, da mesma área da refrigeração. É um nicho que a gente fala, um subnicho dentro do nicho da refrigeração. Para as pessoas que têm imóveis usados, outros que têm comércio, citei aí chopeiras, né? E tem uma manutenção muito grande com compressores, freezers. Tem um aluno que dá manutenção em freezers de sorvete, uma sorveteria grande. Então se agrega o valor recuperando os teus compressores, que até o novo é muito rotativo, né? Às vezes uma queda de energia já foi, e daí? Tem que fazer, diversificar para ter um lucro maior. São para as pessoas que conhecem e não conhecem, que querem ter uma nova profissão, vamos dizer assim. Eu falei lá, você trabalha em casa, você não tem que estar correndo atrás de orçamento, atrás de testar aparelho na casa de ninguém, você vai trabalhar mais dentro da tua oficina, na tua casa, né? Como precificar, como colocar o preço no nosso trabalho. Por exemplo, muitos falaram aí, a gente está em praticamente todas as regiões do país, no sul, no Rio Grande do Sul, aqui no Paraná, em Santa Catarina, o preço cobrado, por exemplo, pela manutenção de um reprocessamento é quando você coloca o gás, né, o freon novamente no produto, houve um vazamento, trocou o motor, então você precifica. Não é o mesmo cobrado, por exemplo, no Nordeste, ou no Norte, né, no Mato Grosso, no Amazonas. Então, como precificar? Eu digo para vocês, na sua região, você vai recondicionar um FF11 ou um 12 HBX, por exemplo, fica mais fácil, um terço mais é o compressor que mais se usa para cervejeiro, FFI 12 HBX. Você vai ver quanto está ele na tua região, não adianta você ver lá no Rio Grande do Sul, quanto sairia aí para você. E vai precificar entre 40% e 50%. Se o compressor, o preço dele final é R$1.000, você pode cobrar 380, 400, 450 reais tranquilamente pelo serviço, desde que você faça a manutenção correta, como deve ser feito. Me perguntaram muito sobre o tipo de óleo. Nós falamos, né? Falamos muito sobre isso, mas talvez lá eu coloquei dados, né? O datasheet de cada compressor é como se fosse a bula
de um remédio, ele traz quantidade, o tipo, se ele é alquilbenzeno, se ele é polioéster. Então vou dar um macete para vocês. Antigamente só existia o óleo mineral, aquele tempo era o Capella, né? ISO 32. A viscosidade é interessante também. O que é ISO? Viscosidade do óleo. O óleo mineral foi substituído pelo sintético. Aí saiu alquilbenzeno para substituir o óleo Capella mineral, mas ele só é usado em R600A. Se você pegar um óleo à base de alquilbenzeno e colocar em 134, você vai ter um problema, ele vai criar bolhas. Ele vai criar tipo uma resina e você vai ter um problema de umidade. Eu falei que não é umidade, parecido. Umidade é quando tem ar no sistema, a gota de água aí, né? Mas os sintomas é parecido, eu falei lá nas aulas. Se você tiver com amperímetro no aparelho, você vai ver que a amperagem vai cair. Se você tiver com o barômetro, o manômetro, né, inserido ou em bar, ou que seja em libras PSI, ele está lá trabalhando em 8, 10, 15 libras, ele vai cair, vai entrar em vácuo. O condensador vai esfriar. E são bolhas, porque o óleo, ele frio, ele tem que ter uma fixação entre o refrigerante, que é o gás, vamos dizer assim, na CLR600, e o fluido lubrificante. Então, alquilbenzeno se mistura, tanto frio como quente, com R600A, que é um isobutano. Já o tetrafluormetano, né, que é um 134, que eles falam 134A, 134, ele não consegue se misturar, se formar as suas moléculas junto com alquilbenzeno. Ele tem que ser um sintético polioéster. Eles falam POE ou éster, você vai ver lá. Se tiver escrito polioéster, éster ou POE, ele serve no 134. Senão você vai ter problema, você vai ter retorno. Quantidade, cada motor tem a sua quantidade. Vou dar um exemplo. Embraco, família EM, 2U, 2S, 2P, geralmente 150 ml. Vocês viram que é pouquinho. Se ele for R600, que é o alquilbenzeno, ISO 5, bem fininho mesmo, você vai ver que ele é fininho demais. Se ele for R134, que é o polioéster, ele vai ser ISO 10, um pouquinho mais grosso a viscosidade. Todo o EG, família EG Embraco, ele vai ter em torno de 230 ml de óleo. Polioéster, se for R134, ISO 10. E se for alquilbenzeno, também ISO 5, 230 ml. Família FF, 280 ml. Aí já não se usa o ISO 10, se usa o ISO 22. Olha como muda, né? Eu digo o óleo é o seguinte: num caminhão, numa caminhoneta, no diferencial, não é o mesmo óleo que tem no motor. Vocês concordam comigo? Né? Você não vai pôr, por exemplo, um óleo muito grosso de caixa de câmbio, óleo 90, por exemplo, de caixa de câmbio, dentro do kart do motor, que é 15W40, né? 15W40, 15 a viscosidade quando ele está frio e 40 quando ele está quente. Ele muda, né, a sua viscosidade conforme a temperatura. Então eu digo o seguinte, essas dúvidas nós falamos bastante lá e vocês têm que estar atentos com isso. Outra dúvida grande que eu gostaria de falar um pouquinho mais para vocês, mais do que eu bati nessas aulas, eu sei que o tempo lá era curto, tipo de relé e protetor. Não existe, não tem como você colocar na sua mente que um protetor é universal ou um relé é universal, principalmente quando se fala de PTC. Eu falei que PTC é um termistor. Se fala relé, vamos falar relé também, então não tem problema. Quando ele está frio, a pastilha PTC passa corrente dos dois lados, certo? É como se você estivesse fechando o curto da partida para o trabalho, depois ele solta.
Então, quando ele está frio, a pastilha dá partida, né? Vai passar a corrente, ele vai dar aquela partida, esquentou um pouquinho, ele já descola. Ele já é um isolante, por isso você não consegue dar 2 partidas seguidas no aparelho que tem PTC. Então, muitas vezes, sabe aquela história de estar abrindo muito a porta da geladeira e o motor acabou de desligar, ele não consegue ligar, ele vai ficar tiltando lá, bastante tempo. Se as bobinas, a corrente ômica são diferentes de um motor para o outro, como que o relé pode ser igual? O relé para 1/8 é 1, tanto faz se ele for amperométrico, aquele do chapeuzinho, como se ele for um PTC. A quantidade de resistência e o consumo em watts para um relé muda de um para o outro. 1/8 não pode ser o mesmo que 1/3. E às vezes os mecânicos, né, você que está do outro lado aí, comete por omissão, né, por falha de não ter o conhecimento. Estou com um monte de relé aqui na minha pasta, né? E lá eu ponho o relé que dá certo, ele funciona quando ele estiver frio. Mas na primeira vez que ele desligar, você vai ter problema na hora que ele estiver fazendo o processo de religar novamente. A função do relé no sistema é dar partida no motor. E o protetor fazer aquela cobertura de calor. Se tiver muito quente esse compressor, a função do protetor é desarmar esse relé, esse compressor, tirar uma fase, né? Então ele vai ficar desligado. Se o motor 1/4 trabalha com uma temperatura coeficiente e uma amperagem diferente de 1/8, como que pode ser o mesmo relé e o mesmo protetor? Cada um, se vocês baixarem lá em Embraco Toolbox, né, que é livre lá para todos os refrigeristas, pode baixar sem custo, você vai ver que ele vai trazer o número do relé que você tem que pôr. Mas aí você encontra, né, pessoas que diz que serve, a gente não está lá para divergir. Eu estou para orientar aqueles que quiserem ouvir e seguir com a gente. É isso aí que eu posso dizer para vocês. Outra dúvida muito grande, mais do que eu falei, tinha deixado até no quadro. O lado de se fazer carga de gás, o motor tem 3 tubos. Um de alta, que é a descarga, né? Nós chamamos de descarga, que é alta pressão. Não tem como errar, né? Que ele tá, você vai segurar nele ali para ver se tem pressão. Mas tem 2 sugando para dentro. Pode ver, você tampa um, o outro está sugando, certo? Mas ele tem o lado do cabeçote. Se você errar, você vai ter problema. Você vai ter retorno, talvez gela um dia, no segundo dia não gela, a pessoa chama lá, está esfriando, no outro dia gelou um pouquinho, não gela mais. Então eu tinha deixado lá para vocês, eu falei, desculpa, eu falei que cada modelo, cada família de compressor, existe a fabricante. Muita gente só olha lá, a Embraco, a Tecance, mas qual família? Existe a família de compressores dentro de uma fabricante. Eu citei, ó, família EM, EM2U, EM2S, EMI, EMZG, todos os EM, família EM, o lado de sucção é a mesma. Você está aí olhando de frente para o compressor, sempre vai ser a sua esquerda, aonde fica o relé. Aonde fica o relé ali em cima tem um tubo. Aquele tubo teu ali vai ser aonde vai ser o retorno. A sucção, o cano que vem lá da evaporadora, certo? Já na família EG e FF sempre é ao contrário, do lado direito, junto com o cano de descarga. Então do lado esquerdo vai ser a sua entrada de gás, com válvula Schrader, né, que geralmente é o mais usado. Na família Tecance, muitos perguntaram e eu falei lá, eu dei uma palha lá, ó, isso aqui é um macete, tá? É do lado do cabeçote, mas muito não conhece o cabeçote. E outro, família Tecance tem mais famílias que Embraco. A fabricante tem várias famílias. AE, AZ, TP, TPH, são várias formações, mas vou te dar um macete que não tem como errar. A linhas de compressores Embraco nunca vai ter cano na tampa. Tem a metade do compressor, para cima é tampa, para baixo a gente fala caçapa, né? A caixa, é a carcaça, onde fica toda a máquina, a parte elétrica ali. Então olha só, Embraco não tem cano na tampa, mas a diferença para você não ter que memorizar todas essas famílias aí, é só marcar quantos canos tem na tampa.
Você vai encontrar linha de compressores que não tem nenhum na tampa. Você vai encontrar linha de compressores que tem um e linha de compressores que tem 2 canos na tampa, são os 2 canos de baixo. Então diferencia assim, ó. Se não tiver nenhum cano na tampa, aonde fica, você olhando de frente para o compressor, aonde fica a sucção desse compressor? À direita, junto com o cano de descarga, certo? Se não tiver nenhum cano na tampa, vai ficar à direita, lado contrário do relé. Se tiver um cano só na tampa e os outros 2 embaixo, da metade para baixo, esse cano que está lá, geralmente ele é do lado, quem está olhando de frente para o compressor, eu vou pensar o contrário, aqui de frente para o compressor é do lado direito. Mas só vai ter um cano, esse lá vai ser a sucção, o retorno. Você faz a carga de gás então pelo que tiver embaixo. E quando tem 2 canos em cima, um do lado, outro do outro, você sempre vai colocar do lado esquerdo. A sucção vai ser do mesmo lado que tiver o relé, certo? Esse macetinho das tampas, de quantos canos tem na tampa, se você memorizar, não tem como você errar, certo? Eu vou pular para um outro assunto que é muito perguntado. Inclusive mandaram vídeos de outros professores, né? A gente respeita toda a formação técnica ou não, o ponto de vista, eles estão dizendo, eu não vou desmerecer o trabalho de ninguém, mas eu digo o seguinte. Perguntaram para mim qual o capacitor se realmente destranca. Eu digo que capacitor não destranca quando o motor está travado. Eu expliquei para vocês, vocês viram lá roçando, né? O rotor roçando no ferro da parte elétrica, ele ou quebrou um rolamento, e ele está fazendo isso aqui, ó, jogando o rotor para lá e para cá, se ele encostar no ferro, ele não dá partida mais. Aí falaram, mas eu vi lá, fez, eu consegui um... Sabe que compressor que você pode destravar um capacitor, se você tiver sorte? Aquele compressor, por exemplo, tinha uma geladeira lá que estava furada, aí eu tirei o compressor e guardei. Os canos ficaram abertos, ficou muito tempo aberto, entrou ar. Para oxidar, enferrujar, vamos dizer assim, tem que ter ar. Se você guardar um motor hermeticamente fechado, com óleo dentro, por 10 anos, ele não vai ter como enferrujar entre o pistão e a camisa. Ali não tem anel, né? Tem a parede da camisa ali, mas ele não vai enferrujar porque não tem ar. Precisa ter a ocorrência de oxigênio, e H2O tem água, né? Para ele poder oxidar, senão nunca ele vai enferrujar, certo? Então, vejam bem que eu vou dizer para vocês. Se no projeto tem, e nós falamos lá de reatância indutiva, ó, eu fiz essa aula aí falando várias vezes, coloquei lá para todo mundo ver, tirar dúvida, bem tranquila, né? É uma aula técnica aberta para todos vocês, para ajudar aqueles que estão no curso, os que não estão também, que estão na área técnica, não só para recondicionar, para reprocessar também. Capacitância, você mede com capacímetro. Se tiver no projeto que ele começar com C, por exemplo, o projeto lá é um CRIS, por exemplo. Você vai ver lá que precisa de capacitor eletrolítico. Quando o projeto que está lá no datasheet começa com C, ele vai capacitor eletrolítico, aquele preto, medido em microfarads ou em milifarads. Tem que ter um conhecimento para que você não misture as duas coisas. Microfarads não é o mesmo que microfarads, tem uma diferença de potência muito grande. É bom dar uma estudadinha melhor sobre isso daí, a gente tem aula aberta lá para vocês também sobre isso, mas falar só num tema ficaria muito longo. E se ele terminar esse projeto, que lá no datasheet está tipo assim, IST, no final um C minúsculo, capacitor de fase, aquele capacitor permanente, geralmente pequeno. Compressores em R134, geralmente 10 microfarads. Em compressores R600, geralmente 7 microfarads. Para corrigir aquela falha que nós falamos, né, entre quando você põe na tomada a voltagem, né, a DDP, até que é inserido e se alinham os elétrons nesse condutor. Olha, é uma aula que está lá aberta de graça para vocês. Muitos mecânicos não sabem que a hora que ele insere,
a voltagem, ele está fazendo um alinhamento. Por isso que existe uma perca de 18, 20% na condutividade dessa energia, certo? Gente, capacitor de marcha é para partida. Se você colocar um capacitor de marcha, que é o eletrolítico, em um PTC, você estoura um ou outro. E derrete, já viram aí? Ah, eu coloquei lá e está derretendo, o capacitor está derretendo, ele está em curto. Ele vai sair um óleo dentro dele, vai cheirar ruim, vai ficar uma fumaça danada. Então o capacitor permanente se coloca em PTC, mas capacitor eletrolítico, que é o capacitor de marcha, só em relé amperométrico, aquele do chapeuzinho, ou os voltmétricos, que aí já é para aparelhos grandes, acima de 1 HP, 1 1/4, né, balcão, ilha, tem muito disso daí. Você vai ver que ele tem os dois capacitores, o de marcha, certo, que é o eletrolítico, e o de fase, que é o permanente. Geralmente ele é branco ou ele é cinza, usado em tanquinho, máquina de lavar e tudo mais. Gente, olha bem, aqui os pinos do motor. Se você mede a amperagem de partida desse para esse, ao contrário, né, protetor, partida, anti-horário, e não bate com a resistência ohmica que está lá no datasheet desse compressor, não adianta você pôr, até pode dar uma partida, lá, funcionou, tá vendo? Mas me fala o histórico. Geralmente você dá 90 dias de garantia, 6 meses de garantia, né? Cadê o histórico? Durou 30 dias? Não durou 30 dias, porque ele não usa capacitor. Se deu um coeficiente, um resultado diferente, de um pino para o outro que não deveria dar, ó, protetor para a partida e protetor para o trabalho, são 2 resistores. Nós fizemos essa aula bem tranquila aqui, certo? Eu medi meu motor, deu 6.1 e você vai lá e lá deveria dar 6.3, 5.9, lembra que nós falamos sobre isso? Se deu uma diferencinha pouquinha, porque ele é medido, na realidade é 25 graus, às vezes na região que você está agora aí, eu não sei se a temperatura está lá em cima, está lá embaixo, né? Então a 25 graus ele vai dar redondo. Você vai dizer tranquilamente, esse compressor ele tá bom. Pode ter um outro problema aí que não é, a bobina dele, não, o estator dele que está ruim. Então não adianta, você pode colocar quantos capacitores você quiser, você não vai ter esse. E o interessante não é fazer ele dar partida. O interessante é fazer ele trabalhar nesse produto, nesse refrigerador, cervejeira, ilha, aonde ele estiver aí. Não é só dar uma partida e você vai embora para casa, é quando ele desliga, aí entra no caso, no compressor, entra o dispositivo de partida, que pode ser através de CSA, que é os 2 capacitores num relé de voltmétrico, né? De 1 HP, 2 HP, aí dependendo, ou pode ser um simples relé, um PTC, né? Que ele vai fazer da partida. Mas isso é muito interessante você colocar na sua cabeça que você tem que seguir um padrão. É a mesma coisa que você chegar na residência de um cliente e, por exemplo, o produto é 127, lá a voltagem, né, daquela residência é 220. Você não pode colocar, você não pode fazer, porque vai dar problema, vai dar errado, não é? E é isso que nós estamos tentando evitar aqui. Gente, outra dúvida que nós falamos, eu não quero entrar no mérito de quem te ensinou a fazer o serviço, aonde você aprendeu. Eu estou dizendo para aqueles que me perguntam, olha, 38 anos fazendo carga de gás, já penei, sofri umidade. O aparelho, quando ele é novo, a condução, a quantidade de tubulação é uma. O líquido ali dentro passando, ele já está corroendo essas paredes, principalmente no condensador. Então não é mais aquele tanto de tubulação, é uma quantidade diferente já de tubulação. Vocês viram o tanto de sujeira que vai para o filtro, cada vez vai carga de gás. O que é essa sujeira? Parede, certo? Parede de ferro quando é condensador, de cobre, tubulação, alumínio também traz muito disso daí, certo? Então a garrafa de gás, para você fazer uma carga de gás com a garrafa tombada, gente, o gás é vapor. Você balança, ele está líquido lá no fundo, claro, ele está ali parado, né, conservado. Mas para fazer com a garrafa tombada, só se esse compressor estiver desligado.
Por exemplo, você faz o vácuo, o motor da geladeira está desligado, vamos dizer que seja uma geladeira. Você faz o vácuo, terminou, você pode complementar aquele vácuo até com a garrafa virada para entrar líquido, tudo bem. Mas o compressor não pode comprimir, ele pode ter um calço mecânico, que a gente fala, é um golpe, né, de líquido. Ele vai comprimir, ele joga para trás, perigoso quebrar uma biela, vai lá quebrar uma válvula, rompe uma junta, alguma coisa vai acontecer. O compressor é feito para comprimir vapor e não líquido. Se cair uma gota de água ali e ele comprimir, gente, vai azular a cabeçote, vai trincar a junta, alguma coisa vai acontecer. Então, eu deixo para vocês, faz com a garrafa em pé. Ah, minha garrafa já está quase terminando, uma viradinha ali para complementar, não sei nem indicar. Ela não foi feita para isso. Ah, mas eu aprendi que se faz com o motor desligado, você pode até fazer. Outra coisa, falaram para mim, já falando da carga de gás, né? Eu anotei aqui, ó. Como que eu faço a carga de gás? Balança, né? Hoje é R$800, R$1.000 uma balancinha para você pesar o gás. Qualquer balança de R$40 que você comprar também vai pesar o gás. É claro, hoje tem digital, cheio de frescura e tudo mais, né? Muito bom você dosar mais ou menos a quantidade de gás que você está colocando aí. Gente, mas aquele projeto que está lá atrás da geladeira, escrito a quantidade de gás, né, voltagem e tudo mais, ele já não vai ser padrão mais, principalmente R600. 5 gramas a mais ou a menos de R600 transborda, né? Você vai ver que ele vai congelar já o retorno, ele vai congelar muito rápido. Então o segredo é carga de gás, principalmente isobutano. O R134 responde mais rápido, né? R22 então nem se fala, fez, soltou, já está ali, pode lacrar e vai embora. R600A tem que ser uma carga muito lenta. Complementa o vácuo, vocês notaram que é só o vácuo, né? 40 gramas, 35, 50. Você vai pesar 5 gramas mais ou menos. Às vezes você está pesando, eu falei esses dias atrás, você está pesando ali o peso da mangueira. Nem vou entrar nesse mérito, mas é o seguinte: se você faz por bar, se já é uma refrigeração industrial, né, comercial, no barômetro, um bar é 14 libras PSI meia, né? Vocês notaram que uma geladeira, um freezer é um bar? Você vai pôr ali 14, 15, 10 libras, ali ele vai equalizar, né, mais ou menos ali. 134A. Se for 220, vocês notaram que ele vai gelar mesmo acima de 25 libras, 2 bar. E já o R600 não tem nem dica para você fazer pela pressão, né? Então, aonde que eu aconselho? Eu mexo com compressores. Todos os processos da refrigeração, de carga de gás de geladeira, de câmara fria, todo resfriador de leite, tudo é o mesmo processo. Veja a capacidade do teu compressor e a amperagem nominal. Ó, lá no compressor vai estar lá o LRA, que é a amperagem sem partida, com o rotor bloqueado, né? É o que o sistema suporta, a amperagem máxima para ele não explodir, vamos dizer assim, pegar fogo em tudo. Então aqui dali é para o técnico, mecânico, elaborar os fios, a medida de fio, de bitola que ele vai alimentar o sistema e para ele colocar o dispositivo correto. Por que os RLA são diferentes de motor para motor? Você colocar o protetor baseado naquilo dali. Então pensa, um só serve para tudo? Não serve para tudo, não tem como, certo? Então eu faço as cargas de gás, claro, coloco ali o manômetro, né, o barômetro, para você medir a pressão de trabalho, está mais ou menos ali, eu ver se o condensador está quente, se a evaporadora está esfriando, mas principalmente pela amperagem nominal, é o FLA do motor. Quanto que esse motor suporta? Na geladeira lá, você vai ver lá atrás, vai estar lá, FLA 2 amperes, 0,3, 2,5. Mas eu vou pelo que o motor suporta. Se é um motor novo, se é um motor usado, se é recondicionado, não importa. Se ele está trabalhando, vamos supor aí, GS 80 HLR, ele está trabalhando em 2 amperes, 127 volts. R134, ele está trabalhando em 2 amperes, eu sei que ele vai trabalhar em 2,6 com gás. Coloca o gás e vai vendo que ele vai subindo o ronco dele e a amperagem vai subindo. Quando chega na amperagem nominal de trabalho, mesmo que peça mais gás, se você colocar, ele vai abrir o bico. Então nós não queremos que o compressor trabalhe, que ele respire, que ele esteja
na sua força correta, nem mais e nem menos. Compressor adequado. Os caras falando aí que posso colocar um compressor maior naquela tubulação, aí é por isso que vai dar vazamento, vai dar microfuro, as juntas vão se romper, porque ele vai comprimir demais, você nunca vai equalizar a carga de gás. Então eu faço pela amperagem, eu indico para vocês. Comece a acompanhar ali, quando tiver na amperagem correta, lacra. Se é R600, sempre tem válvula, né? Depois você complementa um pouquinho mais, mas tem que ser aquela carga de gás lenta, devagarinho. Começa de manhã, deixa ela trabalhar no meio-dia, vai pedir um pouquinho mais de gás. Uma grama, 2 gramas já entorna o caldo, certo? Pessoal, eu quis tirar aqui a passos largos, assim, as dúvidas que mais fizeram dessas 3 aulas. Muitas pessoas bateram mais nesse teclado, né? Eu quis dar uma repassada para que vocês possam tirar suas dúvidas. Se alguma coisa ficou não tão claro assim, né? Ficou obscura, fala comigo, manda lá no meu WhatsApp, eu vou te ajudar a resolver. E mais uma vez, obrigado aí pela paciência, fique com Deus, até mais, um abraço.